Olá, eu sou a Vera Pontes. Antes de mais nada, inscreva-se no meu canal. Aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre o Espiritismo e eu vou trazer sempre narrativas dos livros psicografados de vários autores espirituais. Vou trazer sempre mensagens, vou trazer sempre conteúdos para que possamos abranger nosso lado espiritual. Estou aqui a convidá-las para apreciar esta narrativa do livro. Violetas na Janela. Um romance de Patrícia. Psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Eu trago um resumo do livro em que a Vera Lúcia ela diz assim: Patrícia desencarnou com 19 anos. Encarnada, era espírita convicta, estudiosa das verdades eternas. Sua desencarnação foi como dormir para acordar no plano espiritual entre amigos. Encantou-se com o que viu, com relatos de companheiros que tempos depois vêm até nós encarnados ditar sua aventura. Violetas na Janela mostra o relato de uma pessoa consciente do que seja a desencarnação. Tira mais um véu dos mistérios além-túmulo. Narra com simplicidade as belezas que encontrou no plano espiritual. Fala suas necessidades e a dos outros. Necessidade tipo como se alimentar, como se vestir, se sentia frio, usaria banheiro. Patrícia descreve com clareza a colônia para onde foi levada, o educandário, a escola, o hospital, as moradias e etc. O mais importante, Patrícia fala da ajuda que obteve dos familiares que eram espíritas e da sustentação psicológica que recebeu do seu genitor, exemplificando a muitos como proceder diante da morte física de entes queridos. Esta maravilhosa descrição encantará a todos os leitores. Violetas na Janela. Despertando. Patrícia muitas vezes acordava e dormia, até que se deu conta que estava num quarto com paredes claras e a janela estava fechada. Sentia a voz de seu pai a lhe orientar que tudo ficaria bem. Ele dizia: dorme tranquila, que amigos velam por você. Esteja em paz. Quando de fato acordou, viu-se deitada numa cama que parecia de um hospital. Ao lado do seu leito havia um senhor sentado numa poltrona. Era o Maurício, amigo do seu pai. Ela o descreve assim: ruivo, com sardas pelo rosto, olhos verdes, boca grande e sorriso agradável. Estava vestida com seu pijama azul. Ajeitando-se entre os lençóis, logo pensou: onde estou? Estou sonhando ou desencarnei? Sem conhecer o local e muito menos o senhor que a olhava sorrindo, sentiu as lembranças do momento de seu desencarne. Lembrou-se
que era final de férias e era inverno e um domingo. Quando sentou-se para trocar o pijama, sentiu uma tontura e a cabeça parecia que ia explodir. Foi quando ouviu uma voz acalmando-a e ela dormiu. Quando despertou, quis saber do que desencarnara, pois sabia que um dia iria acontecer mesmo. Maurício disse a ela que uma veia do seu cérebro se rompera, pois tinha que ter um motivo. Quando o corpo passa o prazo de ficar encarnado, havia tido um aneurisma e que estava ali para se adaptar. Disse também que a sua avó, a Amarilis, queria vê-la. Relembrou então do momento em que a avó desencarnou. Lembrou que orava muito por ela para que ela sarasse quando ela estivera doente. Mas logo veio a notícia de seu desencarne. Ela lembra da sua mãe comentando que Jesus ouvira suas preces. Como não pode curar o corpo, levou-a para sarar no plano espiritual. Patrícia teve um encontro reconfortante com a sua avó, sentindo um misto de alegria e medo, pois agora tinha certeza de seu desencarne. Ao perceber este vazio, sua avó contou-lhe dos lugares que iria lhe mostrar e de como era lindo onde estava a colônia de São Sebastião. Então Patrícia queria saber notícias de seu pai, sua mãe, dos irmãos. Então a sua avó lhe respondeu: eles estão bem, são espíritas. O espiritismo dá aos encarnados o entendimento da morte do corpo e assim eles compreendem os acontecimentos e sabem que seu desencarne lhes trará muitas felicidades. Então ela pergunta à avó: eles não sentiram o meu desencarne? E sua avó lhe responde: sim, sentiram, sofreram a sua ausência. Mas todos se ajudam e mandam para você os sentimentos de amor e carinho e a certeza de que um dia irão se encontrar, como agora aconteceu conosco. O amor une, não há separação. Patrícia pediu então que a sua avó e o Maurício cuidassem deles. Maurício lhe respondeu: no lar terreno, pedem que cuidemos de você, o laço de carinho sincero nos une. Cuidaremos de você e deles. Estou encarregada de cuidar de você. Obrigada, ela lhe respondeu, tentando sorrir, mas acha que fez uma careta e acabou dormindo novamente. E a sua avó lhe deu um beijo na testa. Primeiros conhecimentos. Aos poucos foi adaptando-se, dormindo menos, mas ainda sentia os reflexos da vida carnal. Fome, sede, banho, trocava de roupas, e a sua avó levava e trazia limpas. Foi então que aprendeu a higienizar-se pela vontade. Patrícia acordou bem disposta. Precisava se adaptar logo à nova realidade. Lia muitos livros espíritas, lembrava-se do Nosso Lar, de André Luiz. Ele falava sobre como era viver em uma colônia. Tinha consciência de que
não passou pelo umbral e fora logo socorrida, e sentia-se ótima. Logo, Maurício apareceu, vendo-a bem disposta, apesar de sentir muito sono. Maurício explicou que dormir era melhor para sua adaptação, pois havia 16 dias que desencarnara, e este período é difícil para os que estão encarnados, por mais que tenham a certeza de que não há morte. A perda de um ente querido, a saudade, se faz muito presente, e seu desencarne foi rápido, não esperavam, mas que não se preocupasse, que o tempo se encarregaria de suavizar suas dores. Então ela adormeceu. Ao acordar, Patrícia orou fervorosamente pelos seus, agradeceu a Deus e pediu a Jesus o amparo à sua família, pois do mesmo modo que eles também, ela também os queria bem. Quando ouviu seu pai lhe falando: Patrícia, minha filha, não tenha pena de você. Não deixe a autopiedade esmorecê-la. Seja forte. Quero-a alegre, sorria. Estaremos sempre juntos. Você não deve se importar com a perda do corpo físico. Deve entender que a vida lhe é grata. Ore, sinta nosso carinho e sorria. Curiosa, começou a sondar o local. Havia um banheiro limpo, com pia, água com uma temperatura agradável. Olhou-se no espelho e ajeitou os cabelos após lavar as mãos. Foi até o armário e verificou que havia umas roupas suas. Trocou-se, pôs um jeans e uma camiseta amarela, pois quando desencarnou era frio e ali não sentia frio. Maurício logo entrou e trouxe-lhe uma bandeja com alimentos. Ela perguntou: aqui não faz frio? Achei também que não precisaria comer. Maurício lhe respondeu que as impressões, quando se está encarnado, não se perde da noite para o dia, mas que no umbral a temperatura varia do mesmo modo para os encarnados. Descobriu que podia tomar banho e usar o banheiro. Seria até aprender como se higienizar pela força da vontade. Assim como as roupas que estavam em seu armário também foram plasmadas. A maioria das roupas da colônia são confeccionadas com fluidos mentais nas fábricas das colônias. Patrícia, você veio para a colônia não por mérito, mas por afinidade. Trabalhamos com seu pai, ele nos pediu e nos confiou, e espero fazer o bem no meu trabalho. Assim lhe disse Maurício. Então ela tomou um belo banho, gostou de sentir a água quente, reparou que o chuveiro é regulado por um botão giratório. Os aparelhos não são do padrão geral. Para alguns locais são usados os que mais convêm e são úteis. Reparou que seus cabelos obedecem à sua vontade. E Maurício lhe disse ao chegar: terá sem trabalho seus cabelos como você gosta. Se alimentar, fazer necessidades fisiológicas, menstruar, tudo isso é fator do corpo físico. Algumas mulheres que vagam no umbral têm reflexos do corpo. Muitas se iludem e julgam estar encarnadas e vivem como tal. Aos poucos, foi adaptando-se
dormindo menos, mas ainda sentia os reflexos da vida carnal. Sentia fome, sede, banho, trocava de roupas. A sua avó as levava e as trazia limpas. Foi então que aprendeu a higienizar suas roupas e o corpo pela vontade. Estava calma e tranquila. Também, com tanto carinho, quem não ficaria? As visitas. Amigos trabalhadores do centro espírita e parentes a visitaram levando presentes, frutas, livros e bônus hora para ela, a contento, fosse ao teatro. O mapa do lugar também. Assim, ela listou onde gostaria de ir e, claro, principalmente aos locais de estudo. Patrícia apreciava pela janela a paisagem da colônia São Sebastião, rodeada de árvores, flores, pássaros de todos os tipos, borboletas, voavam, e o céu era de um azul maravilhoso, trazendo encantamento a ela que ela nunca havia visto. Então Patrícia pergunta a Maurício se esta colônia é do tamanho do nosso lar. Ele a explica que ela é pequena e que há muitas colônias espalhadas pelo Brasil e o mundo. São parecidas com cidades dos encarnados, onde o diferencial está em ser bem organizada, oferecendo atrativos maravilhosos para os que estão aptos a ver e sentir. Autorizada a sair, a sua avó a levou para passear. Curiosa, Patrícia observava tudo. A interação com os pássaros que dela se aproximavam, as cores vivas das plantas, das flores e das trepadeiras. Sua avó lhe explica que o estado de espírito influi, levando-nos a ver tudo mais bonito. Muitos animais domésticos da colônia ajudam aos socorristas quando têm que sair em missões. Amigos trabalhadores do centro espíritas e parentes a visitaram, levando presentes, frutas, livros e bônus hora para ela, a contento, fosse ao teatro. O mapa do lugar também. Assim ela listou onde gostaria de ir e, claro, principalmente os locais de estudo. Numa outra tarde, ela recebeu a visita de Antônio Carlos. Depois de uma agradável conversa com ele, lhe deixou uma caixa com algo que ela não conseguiu identificar. Achando que eram doces, ela os comeu. Em seguida, Maurício entrou e perguntou: Patrícia, você gostou das flores que o Antônio Carlos magnetizou para ela não secar, porque elas são raras? Patrícia sorriu acanhadamente e disse que achou que eram doces, pois nunca tinha visto flores azuis e eram tão saborosas. Foi então que ela decidiu que queria ser útil e aprender. Maurício entende a ânsia de Patrícia, mas lhe diz que tudo a seu tempo. De início, sairia dali e moraria com a sua avó, que mora numa parte residencial da colônia, com 5 amigas. Ela trabalha num hospital auxiliando os enfermos e Patrícia teria lá o seu quarto igualmente o da enfermaria. Ao ficar sozinha,
o seu pai veio em sua mente, dando-lhe um recado. Minha filha, não se aflija por nenhum motivo. Não tema o desconhecido. Deus está em toda parte. Sinta-o. Aceite com alegria o que lhe está sendo ofertado. O tempo passa rápido e logo terá no plano espiritual seu lar, seu verdadeiro lar. Lendo um livro, ela refletia que sua vida não mudara muito. Na verdade, não mudaria em nada. Ou mudaria. A mudança. Pela manhã, sua avó foi ao seu encontro e caminharam devagar pela colônia, levando-a para a sua casa. Sua avó diz: nossa casa é também a sua, e quero que sinta vontade. Ficará conosco até que inicie o curso que irá fazer, quando aprenderá como se é viver desencarnado. Saindo do hospital que lhe acolhera, Patrícia observava que lá era muito bem cuidado, com jardins floridos e de árvores frondosas. Vendo tanta beleza, um sentimento de liberdade, ela comenta com a avó: se pudesse, voaria. Não posso voar? Parece que posso voar. Sua avó lhe diz que poderá sim, assim que aprender a volitar. Quando encarnada, você o fazia quando dormia. Você irá recordar. Ensiná-la-ei outro dia. E ela diz: vovó, não é estranho estar respirando? E a sua avó responde: não é tão estranho assim. Acho que sabe até mais do que eu. Quando encarnada, você muito estudava sobre o plano espiritual, enquanto eu tenho estudado muito aqui. Você sabe que nós, desencarnados, estamos revestidos pelo perispírito. Nosso espírito veste esta roupagem que é a cópia do nosso corpo físico. E ele é formado por fluidos mentais que às vezes é confundido com o corpo material. Respirar é uma das necessidades que dominaremos, pois a impressão do corpo ainda está muito presente. Com o corpo mais leve, pela vontade, podemos locomovê-lo rápido. Ainda caminhando pela colônia, sua avó comenta com entusiasmo uma palestra que assistira. Jesus, em suas célebres parábolas, diz: ser sábio o homem que construiu sua casa sobre rocha. Jesus sempre usou símbolos para colocar neles um grande significado. A rocha é o símbolo da firmeza e da imortalidade. Assim é o homem consciente, sabe que não é só um personagem passageiro no tempo, suportando as dificuldades e os desejos materiais perecíveis. Usa um corpo para evoluir e que este corpo é só usado para a sua evolução até chegar à sua espiritualização. Encantada, Patrícia olhava tudo que sua avó lhe mostrava. O teatro também conhecido como salão de conferências. Quando chegaram a uma bonita moradia com um pequeno jardim com muitas flores, sua avó a pegou pela mão e disse: entremos. Na sala de visitas, lá estavam as amigas da avó lhe aguardando.
mobiliário muito parecido com os que se usa na classe média: sofás, poltronas, cadeiras, mesas, vasos com flores. Assim como o dia e a noite são parecidos, o que nos traz de diferencial é a iluminação. Praças e ruas não são bem iluminadas por energia solar e por uma fonte que não temos ainda como definir. Os prédios têm lustres nos cômodos, onde a iluminação se dá de acordo com a necessidade. E a sua avó diz: Patrícia, aqui é seu quarto. Lindo, arejado, grande, com um lustre delicado. Seus olhos se fixaram na janela e ela se encantou com uma maravilhosa surpresa. Violetas na janela. Com a janela aberta, Patrícia teve uma bela visão do jardim. Porém, o que lhe chamou a atenção foram os lindos vasos de violetas coloridas. As lembranças de sua casa vieram em mente. São parecidas com as que a mãe feita os vitrô da cozinha do lar terreno. Pareciam as mesmas. E a sua avó diz a ela: E são. Sua mãe plasma violetas para você. São réplicas. Ela indaga a avó: Como é possível? E a sua avó lhe diz: Sua mãe muito lhe ama e o amor não satisfeito pela ausência do ser amado. Dela emana continuamente esse amor e a saudade por você. Ela não desejava que sua vinda, mas se esforça para não prejudicá-la. E esta é a maneira que encontrou para demonstrar seu amor. Isso com uma pequena ajuda de seus amigos aqui. As violetas vieram com um recado. Patrícia, quero-a feliz. Nós a amamos. Amo-a. Não desanime. Viva com alegria. Que essas violetas enfeitem onde você está, onde irá passar a maior parte do tempo. Ela recordou então de sua mãe, cuidando com carinho das plantas e as regando as flores com sorriso. Sentiu-se fortalecida e sorriu contente. O amor de mãe é como um farol a iluminar seus entes queridos. O amor forte e sincero de sua mãe a acompanhava. As violetas não só enfeitavam a janela do seu quarto, mas do mundo novo que se defrontava em sua frente. Violetas na janela. Teatro. Ela descreveu o teatro como bem planejado, com colunas em V, pintado de branco, entre as colunas e a porta, uma área com cerca de 4 metros, poltronas confortáveis. Patrícia segue na colônia, agora em tão especial companhia. A sua avó e suas amigas fazem ela sentir-se amada e querida. Anseia em conhecer a outra parte do hospital, onde estão os doentes mais necessitados. A colônia São Sebastião lembra uma cidade de porte leve, sem luxos excessivos, mas os organizadores visam o bem comum. Então as visitas continuavam
E Patrícia recebia muitas orações de pessoas que frequentavam o centro espírita do seu pai. E ela sempre retribuía o carinho. Arthur, um amigo desencarnado do pai, lhe entregou uma espécie de televisão. É claro que lá tem outro nome, mas como era parecido, nós o chamamos assim. Neste aparelho, depois de instalado, foi permitido que ela pudesse ver seus familiares alguns minutos por dia. Patrícia tinha muito equilíbrio para isso. Vendo-os, sentiu uma sensação agradável e assim amenizou a sua saudade. De fato, esses aparelhos estão nas residências da colônia, mas nem sempre está em sintonia com os encarnados. Transmite noticiário da colônia, dos postos de socorro, do umbral, de outras colônias do Brasil e do mundo, notícias do mundo espiritual e do plano, sem o sensacionalismo exagerado, e transmite preces muito reconfortantes. Na casa ainda, sua avó, chegou um rapaz jovem, de olhos azuis e esverdeados. Louro, chamava-se Frederico. E Patrícia sentia que conhecia ele de algum lugar. E ele então a convidou para ir ao teatro. E sua avó prontamente a aprovou. Ela disse: Patrícia, aqui estão os que se afinam com o lugar. Não precisa temer a ninguém. Nas colônias há tranquilidade e ordem. Ela descreveu o teatro como bem planejado, com colunas em V, pintado de branco. Entre as colunas e a porta há uma área com cerca de 4 metros e poltronas confortáveis. Assistiram à peça adaptada do romance Renúncia, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Seu amigo lhe explica que alguns encarnados durante o sono têm permissão para assistir peças teatrais. Então Patrícia indaga como pode algumas pessoas não gostarem de morar ali na colônia. E ele explica que pessoas não mudam suas maneiras só por estarem encarnados. Muitos ainda se iludem com as sensações, uns por gostarem de bebidas, bares e prostíbulos, outros de templos religiosos, ou ficar na natureza. Muitos acham que o desencarne será maravilhoso. Acham que não fizeram mal, entretanto, também não fizeram bem. Visitam, se sentem bem, porém preferem ficar encarnados. Na verdade, não querem aceitar que aqui não há vistos terrenos. Estamos aqui para aprender e servir. Muitos só querem ser servidos. Que pena ver irmãos enganados na ilusão da matéria, cegos para as verdades espirituais e tão longe de merecer viver como desencarnado num lugar como este. Conhecendo a colônia. Patrícia sairia para conhecer a colônia a convite de Frederico. Nos descreve neste capítulo um tipo de transporte, o aeróbus, um transporte, como ela diz, espetacular. Há 3 tamanhos, grande, médio e pequeno, uma mistura de ônibus e avião, sem nenhum barulho, muito limpo, sem poluir e muito confortável. Há esse tipo de transporte que só transita pela colônia. Alguns que vão de uma colônia para outra.
e ainda da colônia para a Terra, no umbral, em raras exceções. Dentro das colônias não há condutores e deslizam rente ao chão, mas em viagens fora da colônia, o condutor, que além de dirigir, ajuda nos trabalhos que realizam. Agora intrigada, Patrícia pergunta ao amigo por que a colônia tem o nome de um santo, São Sebastião. Então ele a explica que não há importância nos nomes. Há tempos, benfeitores a chamaram provisoriamente por este nome. Porém, esperam que todos os moradores sejam bravos guerreiros para vencerem seus defeitos e vícios, assim como o santo. Patrícia também achava estranho um dos presentes que anda recebendo, chamado bônus hora, e todas as distrações e lazer que os amigos pagavam para ela. Parecia um tipo de remuneração por trabalhos ou por ser útil. Um dia, voltando do teatro, indagou o assunto a Maurício e Antônio. Maurício explicou: a maioria dos homens trabalha por estímulo, para usufruir de algo aprazível. Com o desencarne, para não perder esse estímulo, se faz necessário receber algo como um prêmio de seu trabalho. Espíritos superiores consideram as colônias lugares de transição e o bônus hora um período da evolução. Os mais elevados, como os governantes e instrutores, não necessitam de prêmio por serem mais elevados. É por amor às famílias humanas que permanecem nas colônias, nos meios dos aspirantes, para não parecerem melhores. Ao utilizar o bônus hora, não há protegidos nem desprezados. Patrícia perguntou: há nas colônias os que não trabalham e por isso não têm direito a bônus? E ele responde: sim, mas não ficam por muito tempo nas colônias. Na primeira oportunidade reencarnam, em meio a espíritos ociosos, onde irão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram. Patrícia visitou muitos lugares, mas ficou maravilhada com as bibliotecas. Há livros que são escritos apenas para os desencarnados, que só se encontram no plano espiritual. Também ficou maravilhada por um aparelho parecido com um fax. Quando ela solicitou um livro, ela o recebeu. Admirada, o bibliotecário lhe explicou que este recurso é desintegração e aglutinação. Não duvido que em alguns anos os encarnados possam dispor desse recurso. Ela pôde ver que ainda lá haviam salas de vídeos com telas que variam de tamanho e amplo para receber muitas pessoas. Comparando, pode-se dizer que as salas são uma mistura de cinema, televisão, computadores aperfeiçoados. Ela ficou maravilhada com tudo aquilo que viu. Afinal, quem não gosta de dispor de tantas facilidades? Agora a Patrícia irá aprender a volitar. A volitação pode ser feita devagar, rápido, rapidíssimo, na vertical e na horizontal.
vai-se de um ponto ao outro na terra em segundos. O corpo perispiritual é mais denso. Quanto mais a personalidade se confunde com o corpo físico. Patrícia continuava recebendo orações e tendo notícia de seus familiares. Muitas vibrações para que se adaptasse à vida espiritual. Alegrou-se ao poder escrever para sua mãe. Entregaria a Maurício o bilhete. Estava tranquila. O desencarne para ela não fez muita diferença. Não perdera sua individualidade. Ela diz que por nenhum momento sentiu-se separada dos seus. O amor pela família era o de sempre. Não podemos nos separar da vida, pois ela é um todo. E estar encarnada ou desencarnada são fases. Chegou então o momento de receber as primeiras lições de Volitar. Sua avó e as amigas a ajudaram no primeiro momento na sala da casa. Tentaram várias vezes, até que conseguiu levantar-se a 1 metro do chão. Sabia o que era Volitar. Lera sobre em diversos livros. A sensação que tinha era de voar. Tinha conhecimentos que espíritos também atravessavam paredes. Deu um impulso em rumo à parede e a sua avó a advertiu. Não faça isso. Não houve tempo. Patrícia bateu com a cabeça na parede e olhou para elas sorrindo, porque foi um baita tombo. Então quis saber, vó, por que não atravessei a parede? E ela explicou. Você vê atravessar paredes, portas, mas de construções da matéria, casas de encarnados assim mesmo os que têm consciência de seu estado de desencarnado e aprendem, tanto os bons quanto os maus. O saber depende da vontade, do livre-arbítrio, e assim todos podem. Sua avó levou ao campo ou pátio da escola onde instrutores ensinam a volitar. Um local agradável, com prédios, árvores e canteiros floridos. Numa parte, os principiantes aprendem a volitar e na outra, a alimentar-se pela respiração. Observando as pessoas que tentavam e não conseguiam volitar, sua avó explica que alguns estranham essa possibilidade e duvidam, mas quem quer aprender, aprende. Patrícia conseguiu rápido. Logo iria passar para a turma 3. O curso possui 5 fases. Ela recebeu uma apostila e em poucas lições concluiu o curso. A volitação pode ser feita devagar, rápido, rapidíssimo, na vertical ou na horizontal. Vai-se de um ponto ao outro da Terra, em segundos. O corpo perispiritual é mais denso. Quanto mais a personalidade se confunde com o corpo físico. Quando já se conseguiu desligar-se da aparência física, vai-se onde desejar, pois o ser se cosmifica. Volitar é um privilégio dos desencarnados. Ah, que grande privilégio! Aprendendo a nutrir-se. Com a avó retornando às suas atividades,
mas nas horas livres a levava para passear num lugar chamado Praça Redonda. Uma dessas idas, Patrícia conheceu Ana. Descobriram que tinham muitas coisas afins. Desencarnou jovem aos 17 anos, é inteligente, muito instruída e ama aprender. E assim passavam horas a conversar. Então Ana a convidou para ir ao seu trabalho e em seu lar, pois ela mora no educandário. Frederico e Patrícia foram até lá e sempre que estava com ela, procurava esclarecer-lhe sobre os lugares. Disse-lhe: para trabalhar no educandário, necessita-se de muito aprendizado e dedicação. Os escritores, em geral, têm muito tempo desencarnado e conhecem a alma humana. Para ser útil com sabedoria, é preciso conhecer. Chegando na área residencial, reservada aos trabalhadores, podem residir em casas como a da sua avó ou alojamentos que são galpões compridos, com várias portas que levam aos quartos ou cômodos. A Ana mora em um alojamento e, como ela não necessita de dormir, seu lar é uma sala decorada onde ela pode ler, receber amigos ou ficar a sós. Muito agradável, e ela possui um piano. Tocou lindas canções. Depois, os levou para conhecer seu trabalho. Ela era cuidadora de 7 crianças, entre 3 e 4 anos. Ana pôde ter sofrido muito em sua encarnação passada. Não tivera um físico bonito, mas seu sorriso doce encantavam as crianças. Frederico explicou que a aparência é algo que se apresenta como quer, como a aparência externa pode ser plasmada por espíritos ligados à beleza física. No educandário, são oferecidos às crianças interação com a natureza, com os animais, com os quais brincam, parques com brinquedos, tudo bem planejado, visando o bem-estar dos pequenos, com muita alegria para não sentirem falta da família encarnada. Patrícia indaga a amiga se eles não pedem doces e sorvetes, e ela responde que sim. Não muda de gosto só por estar desencarnado, mas a ordem impera, e assim todos os da colônia são convidados a se educar. Procuramos atendê-los dentro de um limite justo, mas na medida certa, assim aprende que devemos nutrir se alimentar de alimentos sadios e tudo muito equilibrado. A criança procura o alimento só quando necessita, e como ainda não deturpou suas necessidades, e como no astral não há perda de energia, ela praticamente não busca alimentos. Ela notou que Maurício não tomava nem água, e eu indagou: Maurício, como se alimenta? E ele respondeu que tira as energias que necessita do sol, do ar e da natureza. Se você se esforçar, será como eu. E ele explica: os moradores da colônia são iguais aos necessitados, os que querem ser servidos, os que mesmo recuperados fazem trabalho por obrigação, aos que servem com boa vontade, mas se acomodam, sentem-se bem como estão, e para muitos aqui já é o paraíso. E há os que aproveitam as oportunidades para aprender, servindo com precisão.
Você tem seu livre-arbítrio para estacionar ou progredir, sendo como muitos que não necessitam dormir, alimentar-se e com plena consciência de sua existência espiritual. Patrícia, então, logo após ter aprendido a volitar, começou a aprender como nutrir-se pela absorção dos princípios vitais da natureza. Se matriculou num curso. Lá, aprende-se por exercício e ela faz uma comparação com a yoga. O aprendizado por exercitação, mas teríamos que ter a compreensão da afinidade cósmica. Essa absorção seria da energia do ar, do sol ou simplesmente do cosmos. E assim foi, passando, e ela adquiriu experiência e pouco a pouco foi vivendo como todos os desencarnados devem viver. Nesse período ao qual aprendia os exercícios da ciência do respirar, em que começava a se alimentar pela absorção dos princípios vitais da atmosfera, aos poucos foi diminuindo a vontade de tomar banho, trocar de roupa, escovar dente e até se alimentar. Mas ainda o fazia uma vez por dia. Gostava muito de tomar água cristalina e energicamente fluidificada. Nem todos aprendem esses tipos de coisas em cursos. Pode-se aprender vendo vídeos, lendo, pesquisando ou com alguém que saiba ensinar. É bem agradável conscientizar-se e viver como desencarnado. Relato das 3 amigas. Nos momentos de lazer, é de costume reunir-se com amigos para conversar sobre os familiares, os entes queridos que não estão bem e sobre os que estão encarnados. Troca-se ideias e planeja-se ajuda. Na companhia de sua avó, sempre recebia visitas e ouvia as conversas das amigas. As conversas seguiam sobre a desencarnação. A dona Amélia contou que seu desencarne sentiu muita dor, pois o câncer destruíra o seu corpo físico. Percebera que, após o desencarne, ainda sofria vagando com dores. Depois de muitos anos, aceitou o socorro. Refletindo sobre a doença, ela diz ter merecido, pois não deu muito valor à saúde quando encarnada. Também fumava, bebia, e além de se envenenar com o egoísmo, inveja e ciúme, viveu cultivando a matéria, dando pouco valor à parte espiritual. A dor e a doença foi uma forma que escolheu antes de encarnar para alertar-se, mas a revolta não a fez aceitar resignada. Depois de algum tempo, ainda em sofrimento pelos mesmos motivos, percebendo seus vícios, solicitou ajuda e agora, tendo esta oportunidade, se dedica ao trabalho e ao estudo da boa moral. Continuando as narrativas, agora a Marina relata quando desencarnou. Ocorreu aos 20 anos de idade, vivia na companhia de sua avó,
que ignorava completamente a continuação da vida e, na sua concepção, tudo acabava depois da morte. Sem religião, teorias que não entendia e nem queria entender, a morte do corpo era só para os outros. Quando aconteceu o desencarne por acidente, ignorou a ajuda dos socorristas, pois não acreditava que a vida do corpo já não existia. Os conflitos permaneciam em seu lazer interno, no seu lar terreno, com as desavenças entre os pais, pois um acusava o outro pelo seu desencarne. Com o lar desfeito, vagou pelas ruas e, cansada, apelou para Deus. Ao entrar num templo, entendia que desencarnara, mas não sabia o que fazer. Com fervorosa oração, compreendeu os erros cometidos, como foi egoísta e materialista. Ali no templo, sentia-se segura, pois os trevosos não entravam. Temia que eles aprendessem. Após anos no templo, pediu socorro chorando a ajuda de Deus. E os trabalhadores do bem a auxiliaram. Com gratidão, anseia em melhorar moralmente e pôr em prática o que aprendeu. Após uma pausa, foi a vez de Isa contar sua história. Com 16 anos, foi acometida por um tumor maligno no cérebro. Encarnada, sua religião ensinou que após a morte adormecia para acordar no julgamento de toda a humanidade no final dos tempos. Mesmo sentindo uma espécie de sono, ouvia tudo que se passava ao seu lado. Seus familiares, em desespero, choravam e sofriam terrivelmente. Muito perturbada com tudo o que se passava ao seu redor, sentia a presença de amigos devotos a convidando a sair dali. Mas o choro e o desespero dos familiares a prendiam e não queria deixá-los sofrendo. Após seu corpo ser enterrado e todos terem ido embora, ela orou com fé e os socorristas a levaram para um posto de socorro. Temia dormir e não mais acordar. Os benfeitores a explicaram muito gentilmente e aos poucos foi absorvendo os ensinamentos. Raciocinando, achou-as justas. Mas o desespero de seus familiares a enlouquecia, e quando em um momento a chamaram, ela foi. Encontrou por lá um ambiente confuso e dizia que ela dormia e nada via. Mas não era assim, e apavorada, desejou retornar para o posto de socorro. Sem nem saber como foi, lembrou da enfermeira que a ajudou e a chamou. Jovina era o nome dela. Socorra-me. Então, Jovina levara Isa para o educandário na colônia, onde teve tratamento especial para ajudá-la a entender o sofrimento dos seus, que logo foram intuídos a conversar com uma vizinha espírita, que os explicou a necessidade de conformar-se, quando já passando por todo período de melhoria e entendimento, surgiu outro problema na Terra. Julgaram-na santa, pedem de tudo, até para chover,
E o pior, incentiva os vizinhos a fazê-los. Quando todos esses apelos chegavam até ela, sentia-se agoniada por não saber como ajudá-los. E novamente a vizinha espírita orientou os familiares que não fizessem tais pedidos a ela, mas a Deus, Jesus e os anjos, e que não havia como Isa intervir e que não estaria fazendo bem a ela. A morte é tão natural, não sei por que fazer dela uma tragédia. Depois de fazer um acompanhamento com orientadores, Isa recuperou-se, mas ainda há alguns que fazem pedidos. A família muito a fez sofrer por falta de compreensão. Os visitantes foram embora e Patrícia ficou a pensar. Elucidações. Patrícia conversou com Maurício, pois ele a viu pensativa depois das conversas que ouvira. Ela questionou-o do porquê não foi para o educandário, e ele a explicou que mesmo com a idade que tinha, ela era muito responsável. E seus conhecimentos, o educandário pareceria uma escolinha. Então ela completa: sofre-se sempre quando não se tem conhecimento do plano espiritual? E ele responde que nem todos quem é bom é atraído para bons lugares. Conhecimento só ajuda na adaptação. A falta de fé no futuro, na continuação da vida, acarreta muito sofrimento e perturbações. Amélia sofreu não por ser má, mas por deixar de fazer o bem a ela própria. Teve vícios e não se esforçou para melhorar. Sua desencarnação foi um pesadelo. Marina sofreu pelos mesmos motivos. Equivoca-se quem pensa que todos os jovens são socorridos pelo fato de serem jovens. Infelizmente, vemos muitos jovens delinquentes. Entretanto, jovem ou criança, na matéria são fases. Sabemos que o espírito pode ser milenar. A conduta de Isa era boa, mas por acreditar que ficaria no corpo adormecido, aconteceu. Quando os encarnados têm pena, só pensam nos desencarnados como sofredores, e eles se sentem assim e têm mais dificuldade de se livrar dos reflexos das doenças, e ainda tem os que pedem favores. Não se devem pedir graças ou favores, pois não se sabe se eles poderão atendê-los. E Patrícia lhe diz: comigo foi tão diferente. E Maurício acrescenta: você não foi privilegiada, está aqui por afinidade, por ser pura de coração e não por ser espírita, Patrícia. Ele acrescenta: sem bondade, poderia ter vindo até como dirigente de centro espírita, que não viria como veio. Veja sua mãe, ao invés de chamá-la para junto de si, oferta-lhe flores. Não as colhe nem leva a cemitério, mas pensa e as manda. Seu pai, quando você desencarnou, compreendeu o que Jesus disse: até quando vos hei de sofrer? Pois mesmo sentindo sua falta, não sofreu por você, mas pelos que ficaram e sentiram sua falta, sem razão. Ele deu-lhe estímulo e sustentação psicológica.
Patrícia animou-se e disse a Maurício que queria trabalhar. Maurício lhe diz que logo após o curso que fizer de conhecimento do plano espiritual, ela o fará. Mas enquanto ele a convida, enquanto você espera, não quer lecionar, não quer dar aulas? E ele completa: você acha que só pelo simples fato de desencarnar se sabe tudo? Não, quem era analfabeto quando encarnado, desencarna e continua sendo. Na colônia, os irmãos analfabetos têm oportunidades, facilidades para aprender. Você ensinará aos adultos porque professores de crianças e jovens fazem parte do educandário e necessitam de muitos conhecimentos. Patrícia ficou animada ao saber que a maioria dos homens e espíritos tem como um fim, deveria ser como um meio para que se possa evoluir até a cosmificação. Nós, para viver na matéria, não precisamos saber ler, mas isso facilita muito. Assim também o saber não realiza o homem espiritualmente, mas lhe dá condições de compreender e encontrar a bem-aventurança. Ela aguardou ansiosa a visita de Maurício para irem à escola de adultos.